Igor Jesus titular. Chegou agora, sentou na janela, como dizem. E o Endrick pro Dorival não serve. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Dorival convenceu nas explicações? Para mim, convenceu em parte. Tem justificativa que ele apresentou que faz sentido. Tem justificativa que não faz. Então vamos lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 240 mil inscritos por aqui. Bom, 2 recados. Hoje estarei no Charla Podcast. O Charla está aqui em São Paulo. O Cantarelli, o Beto Júnior estão aqui fazendo entrevistas. Eu fui um dos convidados, fico muito feliz de estar lá. 1h da tarde, ao vivo, estarei no Charla Podcast. Quem não puder assistir ao vivo, o link lá, a entrevista fica no canal, disponível para você acompanhar depois. Beleza? E o segundo recado, hoje estou uniformizado de aposta ganha porque tem seleção brasileira em campo e você vai conferir as melhores odds para esse jogo dentro do site da AG. O meu link já te joga direto para o site da AG, tá bom? Jogue com responsabilidade, por favor, você que tem mais de 18 anos. Beleza? Vamos lá. Vamos para a escalação do Brasil? Você gostou da escalação do Brasil? Eu acho que diante de um Chile tão enfraquecido, ontem até o pessoal da AG me pediu, Jorge, faz um vídeo aí pegando os jogadores-chave do Brasil, os jogadores-chave do Chile, tipo um mano a mano, um 11 contra 11, só que não precisa fazer dos 11. Faz uma comparação aí. Cara, a diferença de qualidade, e olha que a galera fala que a nossa safra não é boa, né? Tem alguns que falam, eu discordo disso. A diferença de qualidade de um time para o outro é abissal, é uma coisa assim, chega a constranger. O destaque do time dos caras na prévia da escalação de hoje é o Vargas. É o Vargas, velho de guerra aqui do Galo. Fez gol no fim de semana contra o Vitória, tem 6 gols no Brasileirão. Mas assim, o goleiro dos caras joga lá no Colo-Colo. É o Cortez. Com todo respeito, assim, ele não chega no nível do terceiro goleiro da seleção brasileira hoje. Ele não chega no nível do Bento hoje. Eles têm o Maripan, zagueiro, que acabou de sair do Mônaco, tá no Torino, começou como titular na Itália, mas foi expulso agora no fim de semana contra a Inter com 20 minutos de jogo. Arrebentou o time. Eles têm o Osório, que é um meia que cai um pouquinho mais pelo lado direito, interessante, é um garoto de 20 anos que já está na Dinamarca, joga no Midtjylland, foi titular na última data FIFA. Assim, você espreme muito ali, não tem muita coisa. Então é um futebol pobre que o Chile está apresentando na eliminatória, uma crise desgraçada, perdeu para a Bolívia em casa na última rodada. Então, em tese, esse time do Dorival um pouco mais ofensivo, sai o Bruno Guimarães, entra o Rafinha no meio, por trás do trio de meio campo, com o Savinho, com o Rodrigo pelo lado esquerdo, onde ele gosta de jogar, onde ele se sente bem, ele já disse isso, e onde ele melhorou até a sua participação em gols, quando precisou jogar ali, na ausência do Vinícius Júnior por lesão na temporada passada do Real Madrid. Sim, esse time, em tese, me agrada, dentro daquilo que é possível fazer. Claro, esse time não está ajustado, esse time... O trabalho do Dorival é ruim, coletivamente até agora o Brasil não apresentou nada, são 2 treinos com uma formação diferente, né? Sem o Vinícius Júnior, com outro camisa 9 que está pisando pela primeira vez nesse terreno de seleção brasileira, que é o Igor Jesus, é tudo muito novo, eu não vou esperar que o Brasil seja uma máquina hoje contra o Chile, é impossível isso, é impossível, diante do contexto ruim da seleção brasileira. Diretivo, contexto ruim de comissão técnica e até mesmo individual de alguns jogadores. Bruno Guimarães, por exemplo, perdeu a vaga nesse time, muito por essa mudança tática do Dorival, por essa entrada do Rafinha ali para fazer a mesma função que ele faz no Barcelona, mas muito por culpa dele, por uma data FIFA desastrosa que ele fez no mês passado. Foi um fantasma em campo contra o Paraguai, foi um horror. O Bruno Guimarães não se viu, o Bruno Guimarães contra o Paraguai. Agora, o que eu quero falar mesmo aqui é dessa entrada do Igor Jesus como titular. O que está pegando aí para o Dorival? Além de qualquer questão envolvendo o Endrick, que a gente também precisa abordar aqui. O que está pegando é uma questão de característica. O Dorival entende que ele precisa de um 9 que seja mais 9 mesmo. Um 9 realmente de área. Um 9 que tenha, de fato, características de um centroavante. Perfil de um centroavante. Ele buscava isso com o Pedro. O Pedro seria o titular na última data FIFA. Aconteceu a fatalidade de se machucar antes do jogo contra o Equador. E o Endrick era o que estava lá, né? Mas ele tinha o João Pedro também. Mas enfim, ele começou com o Endrick. E o Igor Jesus, ele é mais centroavante que o Endrick. O Endrick, ele faz a função de 9? Faz. O Endrick pode ser um centroavante? Claro que pode. Mas o Endrick é mais um atacante.
talvez jogando com uma dupla. No Palmeiras ele jogou assim, né? No Palmeiras ele fez dupla com o Flaco Lopes, por exemplo. No Palmeiras ele chegou a fazer dupla com o Breno Lopes, por exemplo. O Abel fez até uma adaptação de esquema para ter o Endrick como um atacante. Não é necessariamente um ponta, nem necessariamente um centroavante. Mas ele pode ser esse 9, ele pode ser esse centroavante, ele pode jogar num trio de ataque, né? Inclusive é assim no Real Madrid quando ele entra. Né? Então, mas o Dorival tem essa ideia de camisa 9, tem esse perfil e ok, nesse ponto não tem nenhum absurdo a escalação do Igor Jesus. Né? É um 9, ele tem o adicional de também tabelar muito. Se você pegar o que faz o Igor Jesus no Botafogo, perceba o quanto ele sai da área para tabelar com o Savarino, o Luiz Henrique, o Almada chegando na aproximação. É um cara que ele te dá a profundidade de um camisa 9, a presença de área de um camisa 9, mas ele te dá também a mobilidade de circular, de abrir espaço, de vir tabelando, né? de ser uma opção até fora da área. E o Brasil precisa dessa mobilidade. O Brasil precisa de jogadores que façam essa circulação melhor. Eu acho que o Brasil pode ganhar muito com o Rafinha, porque ele faz isso no Barcelona. Ele tem se entendido muito bem com o trio de ataque. Você pega o primeiro gol do Barcelona agora contra o Young Boys na Champions, ele é muito isso, né? Todo mundo circulando a bola e o Rafinha caindo um pouco mais pelo lado direito, às vezes trocando de posição com o Yamal. Nesse gol foi isso, né? Porque o Yamal sai da área, o Rafinha é o cara que recebe dentro da área e faz o passe cruzado para o Lewandowski. Movimentação, mobilidade. O Igor Jesus pode entregar isso. E outra, o Igor Jesus é o cara que hoje, no Botafogo, está entregando muito. Nós estamos falando de um jogador que chegou, se adaptou rapidamente a um time que hoje é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Ele chegou em pouco tempo, tomou a condição de titular e barrou o Tiquinho Soares, dado o seu bom desempenho, o seu bom nível de futebol, os números que ele vem entregando. Então, existem argumentos para escalar o Igor Jesus? Existem. O Pedro está fora, né? O João Pedro está machucado nessa data FIFA. Então, assim, existem argumentos, tá? Eu não vou fazer um vídeo aqui sensacionalista dizendo, não, é absurdo, que isso, que loucura. Agora, tem coisas que a gente ouve que não encaixam. E tem projeções para o futuro que eu acho que a gente precisa levar em consideração também. Então, por exemplo, quando o Dorival diz, eu também não estou contando com o Endrick agora, com o titular, porque ele é um jogador que está se adaptando ao novo clube. Aí já temos um problema nessa explicação do Dorival. Treinador de seleção, o Tite, infelizmente o Tite, caiu nessa vala. Ele começou a seguir pelo caminho da incoerência. Muito do desgaste do Tite nesse ambiente de seleção... Cabelo da Paola no meu microfone, acreditem? Na espuma do microfone. Muito desse... Mas eu não perco o fio. Muito desse desgaste que o Tite... Ela perdeu o fio do cabelo. Nossa, que coisa horrorosa. Eu não perco o fio do raciocínio. Os fios de cabelo, muitos já se perderam pela vida, pelo tempo. Que coisa cruel, a vida do homem. Com quase 40 anos. Mas voltando... Esses vídeos estão muito sem graça ultimamente, né? Muito do desgaste que o Tite sofreu com torcida, com parte da imprensa, assim, foi por isso. Foi por incoerência. Foi por argumentos que, a gente olhava e falava, caramba, não tem muito respaldo da realidade isso aqui. Argumentos que se justificam para uns e não se justificam para outros, sabe? Então, por exemplo... O Dorival chega e diz, o Endrick está, como eu já disse, se adaptando à realidade do novo clube. Ora, o Igor Jesus está no Botafogo há quanto tempo? Que passa a impressão de que, puxa vida, né? O Igor Jesus já está aí, já chegou, já está aí há 2 temporadas do futebol brasileiro, do clube dele. Não, o Igor Jesus chegou em julho. O Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano, exatamente como o Endrick chegou ao Real Madrid, no meio do ano, depois da Copa América. Mas o Igor Jesus é titular do time dele. Ok, aí nós podemos... Beleza, temos um ponto. Agora, quando ele fala de adaptação ao novo clube, você quer mais? O Savinho chegou agora ao Manchester City. Ele também está se adaptando ao novo clube. O Abner estava no Betis. Chegou agora ao Lyon. Está se adaptando ao novo clube. E mais, se a gente for levar para o lado da titularidade... O Abner foi o titular na maioria dos jogos do Lyon nessa temporada, é verdade, mas nas últimas semanas ele tem oscilado titularidade. Nos 2 últimos jogos do Lyon ele foi
Ele ficou fora de um e foi titular em outro. Então ele tem alternado também. Então se o ponto é esse, o cara tem que estar adaptado ao novo clube. Vários aí não estão. Estão chegando agora, estão se adaptando. Acho que já estão, na verdade. Dizer que o Endrick não está adaptado ao Real Madrid, dizer que o Savinho não está adaptado ao City, que o Igor Jesus não está adaptado ao Botafogo, eu discordo. Acho que todos estão. Todos estão entregando. Dentro das suas respectivas realidades. Uma coisa é o Igor Jesus chegar no Botafogo e concorrer com o Tiquinho, que está em baixa desde o Brasileiro do ano passado. Outra coisa é o Vinícius Júnior chegar no Real Madrid e concorrer com o Mbappé. É natural que ele tenha menos minutos que o Mbappé, é óbvio, mas ele vai tendo os minutos dele. E minutos produtivos. O Endrick tem entrado fazendo gols, sofrendo pênalti, criando oportunidades. Não são minutos que passam em branco do Endrick. Não são minutos discretos, são minutos, repito, produtivos. Então, assim, eu não concordo com o argumento da adaptação. E se o argumento for titularidade absoluta, isso também você pode questionar para o Abner, por exemplo. E a gente pode questionar para o Danilo, ora. Se o argumento é titularidade absoluta, o Danilo não é lateral direito do time dele e não é nem titular como zagueiro absoluto. Também tem alternado. Como zagueiro. Então temos um ponto aqui, não temos? Temos. Então esse cuidado que o técnico de seleção, eu repito, eu não estou assim baixando o sarrafo na decisão, porque eu não considero a decisão um absurdo, longe disso. Mas assim, por favor, cara, chegue disso, eu prefiro um 9 com essas características, ponto final. Aí você quer florear a tua explicação, você quer dar a muitos argumentos. Excesso de argumento não significa solidez de argumento. Você não precisa apresentar uma tese, 3, 4 pontos para embasar. Se você tiver um único ponto que seja convincente, você fala, beleza, tá aí, entendi. Você não precisa ficar adicionando um monte de coisa pra, né? Não, tá vendo? Olha aí, ó, tem um conjunto de elementos aqui que embasam a minha decisão. Não precisa disso. Eu prefiro um 9 como o Igor Jesus, ponto final. Tá tudo bem. Agora, isso tem um impacto para a relação do Dorival com o Endrick. Eu duvido que não tenha. E até mesmo para a projeção futura de seleção brasileira. Pensa no Endrick, né? Você é o Endrick. Você joga no Real Madrid. Você tem entrado, feito gols no Real Madrid, fazendo gol em Champions. Na própria seleção, você já tem uma trajetória de gols importantes dentro da seleção brasileira. Então você se coloca ali como Endrick. Ok. Aí chega a data FIFA, o Pedro é convocado, aí você fala, pô, beleza, né? O cara é artilheiro do Brasileiro, líder de assistência. Tá bom, o cara ser titular, é um 9, com as características que o Dorival gosta. Tudo bem, não tem crime nenhum, de boa. Aí vem a data FIFA seguinte, o Pedro tá machucado. Aí vem o Igor Jesus. Você fala, pô, o Igor Jesus não é do nível do Pedro. Sim, o Pedro era o titular, eu era o reserva. O Pedro machucou, qual a leitura que você faz? Na hierarquia. Pedro era o titular e eu estava treinando no time em reserva. O Pedro machucou, automaticamente eu virei titular. Então, na data FIFA seguinte, se o Pedro ainda estiver fora, eu sou o titular. É absurdo pensar isso? Claro que não é. Aí vem o Igor Jesus, aí o Endrick deve ter pensado, show, o cara tá voando no Botafogo, vai brigar comigo ali, mas titular sou eu. O cara não tem nem história na seleção, acabou de chegar, primeira convocação. Aí o cara vira titular, eu fico imaginando como o Endrick se sente nesse momento. O Endrick deve pensar, na cabeça desse cara aí eu não sirvo. É ruim. Pensando no ambiente de seleção, pensando num trabalho de médio e longo prazo, é ruim. O Endrick, você cria um abalo na confiança do jogador. O jogador tem que lidar da melhor maneira com isso, claro. O jogador não tem que ter garantia de titularidade em nada. O que garante a titularidade dele é o campo, é o treino, é o dia a dia. Ok. Mas convenhamos, deve ter sido complicado trabalhar isso na cabeça do Endrick. E numa projeção de futuro, eu não tenho dúvidas. Eu posso errar na previsão. Galera, a gente acerta e erra na vida, tá? Eu não tenho a pretensão de ser dono de verdade de nada e nem aqui digo pra você que eu vou acertar tudo que eu falo. Eu falei um monte de merda aqui, já errei e vou continuar fazendo. De boa fé sempre, tá? De boa fé sempre, mas posso errar. Eu, fazendo uma projeção futura, acho que o Endrick é um cara que não sai do ciclo de seleção brasileira. O Igor Jesus, a gente não tem essa certeza, olhando pra frente. Mas eu sei que o Dorival tem que resolver um problema de agora. Ele precisa ganhar agora, o cargo dele está ameaçado. Mas às vezes, para você resolver um problema agora,
Você tem que gerar a possibilidade de uma consequência ruim no futuro. Às vezes você faz tratamento de saúde que é muito agressivo, mas que resolve o problema maior agora. Ah, mas eu passei por isso, tá? Estou dizendo com conhecimento de causa. Né? Eu passei por um problema de saúde há 3 anos, todo mundo sabe, e ele era cirúrgico e tinha um tratamento pós-cirúrgico. Ah, mas esse pós-cirúrgico, daqui a uns 10, 20 anos, ele pode dar um outro problema. Tá bom, lá na frente a gente vê. Vamos resolver esse troço agora. Resolvemos, acabou, a vida tá seguindo. É muito isso, né? Pode ser que lá na frente o Igor Jesus não seja mais uma opção viável. Pode ser que a relação do Dorival com o Endrick se desgaste a tal ponto que fique insustentável para as próximas convocações. Mas o Dorival olhou para o agora. Ele não está totalmente errado ao olhar para o agora. Mas isso pode ter consequências com o Endrick. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos ver. Vamos ver o que sai desse time. No papel, eu acho que esse time é mais do que suficiente para ganhar do Chile. Gente, com todo respeito, o Chile é um horror de seleção. Mas assim, muito ruim. O Chile é bem... Não é que o Chile é pior que o Paraguai, não. Nós perdemos para o Paraguai, que é ruim, tá? Mas o Chile é bem pior que o Paraguai. Mas muita coisa, gente. Muita coisa. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Se a gente não ganhar do Chile, hein? É tipo isso. Se não ganhar do Chile hoje e não ganhar bem e jogando um bom futebol, o Dorival terá um sério problema. No fundo, o Dorival já entendeu que ele está ameaçado. O Dorival sabe. O Dorival, que é um cara boa praça, né? Um cara de trato fácil, um cara doce até, mas bobo ele não é. Conheceu o meio do futebol, ele conhece muito bem, né? Então o Dorival sabe, o Dorival já sentiu o cheiro do problema. O risco ele é real. Então o Brasil precisa ganhar, precisa jogar bem, mas o Dorival precisa ficar atento às explicações e justificativas. Entrar na vala comum da incoerência é meio caminho andado para o fim de uma relação de um técnico com a seleção brasileira, com o clube, com qualquer um. Isso aqui é cada vez mais importante. Isso aqui, microfone, coletiva, câmera, isso tem contado cada vez mais na avaliação do trabalho de um treinador. O treinador precisa ser convincente nas suas explicações. Elas precisam fazer sentido. Sobre o Igor Jesus, em parte faz sentido a explicação, em parte não faz. É o que eu penso e desejo muita sorte ao Igor Jesus, que eu acho que tem tudo para ir muito bem na seleção, sim. Tá voando no Botafogo. Aliás, depois de um bom tempo, né? 29 anos, eu tinha visto isso em algum site, acho que foi o GE. Depois de 29 anos, o Brasil volta a ter um centroavante titular jogando com a camisa do Botafogo. Muito legal, um clube com toda essa tradição, clube que mais cedeu jogadores ao Brasil em Copas do Mundo, é um clube com muita história dentro do futebol brasileiro e ter mais um representante como titular, acho que deixa aí o botafoguense bastante orgulhoso mesmo e não é para menos. Like no vídeo se você ficou até o final. Quem seria o seu titular, o Endrick ou o Igor Jesus? As explicações do Dorival te convenceram? Deixa nos comentários aí. E reforço o convite, 1h no Charla Podcast, estarei lá participando com o Cantarelli, com o Beto Júnior, batendo papo com a galera aí. Beleza? Juízo, like no vídeo se você ficou até o final e tchau!